Eu saúdo a você nessa manhã com a paz do Senhor, meu amado irmão. Seja bem-vindo a mais um momento no Café com Cristo, aqui o momento da palavra devocional que a gente sempre está fazendo. E eu já quero convidar você nessa manhã a se inscrever no canal, se inscreve, curte o vídeo, compartilha, me ajuda a pregar a palavra do Senhor. Não se trata de fama ou de reconhecimento, simplesmente para que a palavra chegue mais longe, para que o vídeo tenha relevância, para que chegue a pessoas que precisam ouvir a palavra. Então você pode estar me ajudando aí nessa caminhada, ajudando a pregar a palavra do Senhor. Você pode ser um missionário também pela internet, divulgando a palavra do Senhor. Quantas coisas a gente compartilha que não edifica, né? E aqui o canal, os conteúdos é edificante para a tua vida, para mim, para a tua vida, para a vida de quem assiste. Então compartilha o vídeo, clica para me seguir. Se você está assistindo pelo Kawai, vai lá no YouTube também, clica lá para me seguir, se inscreve no canal. Glauber Silva, PR Pregador, PR Pregador Glauber Silva. No Instagram também está Glauber Silva. E se você está assistindo pelo YouTube, vai no Kawai, clica para me seguir também, é Glauber Silva lá. Amém? Eu convido você nessa manhã a fazer uma oração, iniciar o teu dia colocando tudo nas mãos do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos agradecer neste momento, Senhor, pelo dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua misericórdia tem se renovado na nossa vida na manhã de hoje, de maneira que o Senhor perdoa nossos pecados. Senhor, muito obrigado pelo teu sangue que nos lava, que nos purifica, Senhor, porque nós somos dignos, não somos merecedores da tua graça, mas a tua graça tem nos alcançado, o teu favor meu Deus, o teu favor imerecível tem nos alcançado, porque a tua graça, meu Deus, tem nos sustentado. Deus, nessa manhã, abençoa essa pessoa que parou para ouvir a tua palavra, que parou para ouvir a tua voz, que ela venha ser abençoada em nome de Jesus, que a família dela venha ser abençoada em nome do Senhor Jesus, que a casa dela venha ser abençoada, Senhor. Eu já consigo sentir a tua presença, Senhor, neste momento, e quero te pedir, Senhor, derrama da tua graça, da tua misericórdia também na vida dessa pessoa que parou para ouvir a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja Deus. A palavra que está no meu coração nessa manhã, e eu quero pedir já o auxílio do Espírito Santo para me ajudar a pregar essa palavra. Se você está com a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 28. Se você não está com a Bíblia, mas apenas ouça a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir-me ao teu encontro, andando sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aqui é um momento que Jesus ele está, louvado seja Deus, ele está despedindo a multidão, pede para que o discípulo vá à frente atravessando para o outro lado, ele vai despedir a multidão. Despedindo a multidão, o Jesus ele sobe no monte para orar. E ali por volta da madrugada ali, Jesus ele vê o discípulo na dificuldade, em uma tempestade. Ele vê o barco sendo açoitado pelas ondas e pelo vento, porque o vento é contrário. E Jesus decide ir ao encontro dos discípulos. Porque é assim, Jesus ele está contemplando cada momento da tua vida. Jesus está contemplando o teu sofrimento. Jesus está contemplando a tua dificuldade. Você não está sozinho não. Jesus está vendo toda a tua dificuldade e a tua batalha. E no momento certo, Jesus vai chegar com provisão sobre a tua vida. Jesus vai chegar com o socorro, porque Ele é o socorro bem presente. Ele é o socorro bem presente. E no momento certo Ele vai chegar. Jesus está indo ao teu encontro. Ele está vendo essa situação, Ele está vendo essa batalha, porque grande tem sido a tua guerra, grande tem sido a tua batalha, mas o Senhor já está indo ao teu encontro. Então Jesus ele decide ir até o discípulo, andando sobre as águas. Quando no meio da tempestade os discípulos vê, e lógico, é aceitável a situação, porque muitos criticam os discípulos por eles não terem identificado Jesus no meio da tempestade. Mas, irmão, fala a verdade. Quantas vezes nós, que já estamos na caminhada também há bastante tempo, quantas vezes nós também não identificamos Jesus no meio da tempestade? Porque é só o negócio apertar, é só as coisas mudar de rumo que nós começamos a murmurar. E começa a dizer: rapaz, Deus não está comigo. Não, Deus não está nessa situação, só pode ser castigo. E muitas das vezes é uma provação e Deus está do teu lado.
e você não identifica Deus na situação. Você às vezes até diz: eu não consigo ver Deus nessa situação. Eu não consigo ver Deus nesse negócio, não. Eu acho que eu estou sozinho. E na verdade Deus está do teu lado. Então muitas das vezes a gente também não identifica. Às vezes Deus está fazendo ali uma obra do nosso lado e nós não estamos identificando Jesus. Às vezes Jesus está usando um irmão para falar conosco que nós não identifica, acha que é o homem e não recebe a palavra. Quantas vezes nós também deixamos de reconhecer Jesus no meio da tempestade? Então é totalmente aceitável que os discípulos estão passando. Eles não vão reconhecer Jesus no meio da tempestade, porque a tempestade ela tem esse, vamos supor que ela tenha esse poder de desfocar a tua visão. Na tempestade a gente tende a não enxergar Jesus, mas ele está ali no meio da tempestade. Então os discípulos vão olhar para ele, não vão identificar e vão ver ele andando sobre as águas e vão dizer: é um fantasma. É um fantasma. Mas quando Jesus vê que eles estão com medo, Jesus grita e diz: não temam, sou eu. Aí nessa hora eles vão se acalmando, vão perdendo o medo, porque a voz de Jesus, ela traz isso pra gente, ela traz paz. A voz de Jesus, ela tira o medo. A voz de Jesus nos acalma, não é verdade? Porque muitas das vezes nós estamos aflitos no meio da situação, sem saber como agir, sem saber qual direção tomar, sem saber o que fazer para resolver a situação. Aí de repente a gente ouve uma palavra, e a palavra conforta o nosso coração, porque a palavra de Deus, ela traz paz. Ele dá paz que excede todo o entendimento, que não depende da situação, mas depende sim da paz de espírito. A palavra de Deus, ela nos acalma. Então quando Jesus fala: não temam, eles se acalmam. E Jesus está te falando nessa manhã. Jesus está te falando nessa manhã: não tema, não tema, porque eu também estou nessa tempestade contigo. Você não está sozinho nessa tempestade. Eu já estou chegando ao teu encontro. Fica tranquilo, sou eu que estou chegando ao teu encontro. Porque talvez eu estou pregando para alguém aqui que está passando uma tempestade grande e já está começando a ficar com medo. Só que Jesus está te mandando te dizer nessa manhã: não tema, não tema, meu servo, não tema, minha serva. Eu estou contigo nessa tempestade. Essa tempestade não é para sua morte. Essa tempestade não é para tua destruição. Essa tempestade é para que eu mostre o meu poder sobre a tua vida, para que tu saiba que eu sou Deus que ainda te livra aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos vão temer, mas quando Jesus fala, eles se acalmam. Porém, Pedro vai ficar meio naquela dúvida, porque o que Jesus estava fazendo era algo novo, andando sobre as águas. Por mais que eles conhecessem Jesus, mas nunca tinha visto Jesus andar sobre as águas. Então Pedro vai gerar dentro dele uma dúvida: será que é ele mesmo? E vai pôr Deus à prova, porque aquilo que ele está vendo é algo novo. Ele estava com Jesus, mas nunca viu Jesus andar sobre as águas. E a gente, às vezes, a gente duvida de Deus. Também duvidamos também. Quando Deus está fazendo algo novo na nossa vida, a gente tende a duvidar: vixe, será que vai dar certo mesmo? E será que agora vai? Ou será que é Deus mesmo que está fazendo isso? Será que isso não é coisa do inimigo? Rapaz, será que essa ajuda vem de Deus mesmo? E Deus está inovando, Deus está ali fazendo fluir, Deus está te mostrando o sobrenatural dele e você está meio que duvidando. Então não duvide, porque não há nada impossível para Deus. Não é porque nunca aconteceu isso com você que não seja Deus. Não é porque você nunca viu Deus agir assim que não seja Deus agindo. Tem momento que Deus faz algo novo. E eu profetizo nessa manhã para a tua vida, que Deus vai fazer algo novo na tua vida, dentro da tua casa. Deus vai mudar as coisas de lugar. Deus vai trazer o renovo de Deus para a tua vida, para a tua família. Mas se tu recebe essa palavra, coloca no comentário aí: eu recebo essa palavra em nome de Jesus, porque Deus faz algo novo. Isaías já falou: eis que faço algo novo e vocês não perceberão. Então Deus está fazendo algo novo na tua vida. Então não duvida, mulher, não duvida, homem, porque é Deus que está fazendo. Aí Pedro vai colocar Deus à prova, porque nós somos bem disso mesmo, né? Deus, será que se é tu mesmo, me confirma. Deus, se é o Senhor que está mandando eu fazer isso, eu queria que o Senhor me confirmasse. Aí Pedro vai colocar Jesus à prova e vai dizer: Senhor, se é tu, eu sei que a voz parece com a tua, mas só para confirmar, para ter certeza, porque Pedro não é de agir no impulso, Pedro não age na emoção. Não, porque Pedro podia ter muito bem ali vendo Jesus andando sobre as águas, podia muito bem ter pulado, né?
achando, ali sem nem perguntar a Deus se ele também poderia andar sobre as águas. Poderia ter pulado e ter saído ali ao encontro de Jesus, mas não. Pedro, ele não age no impulso. Pedro não age na emoção. E isso é um ensinamento poderoso para a nossa vida, porque nós não devemos agir na emoção. Ah, mas Deus falou. Calma. Eu não estou falando para você duvidar de Deus, não. Mas Pedro, ele vai ali pedir uma confirmação. E aí é que nós vemos o grau de fé de Pedro, o nível que está a fé de Pedro. Olha que interessante. O nível da fé de Pedro, porque os discípulos tudinho viram a mesma visão que Pedro teve, a mesma situação que Pedro viveu, os discípulos estavam vivendo também dentro do barco, mas nenhum deles teve esse nível de fé de achar que se Cristo estava andando, ele também poderia andar. Já Pedro, não. Pedro, olha a fé de Pedro como é, e mesmo assim Jesus ainda disse que a fé dele é pequena, né? Pra tu ver, mas ele já estava no outro nível, porque ele disse, se ele anda, eu também posso andar. Nenhum dos discípulos pensou isso. Confessa que o nível de fé do cara é diferente, porque os discípulos, nenhum deles pensaram isso e nem viveram isso. Então Pedro vai dizer, rapaz, Senhor, se é tu, pois manda eu andar sobre as águas. E aí vai mostrar a confiança que Pedro tem no Senhor, porque o Senhor diz, vem. Quando o Senhor confirma a sua voz, a sua palavra, Pedro dá o passo para fora do barco. E olha que interessante, o texto vai falar que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Andou, né? Porque antes de Pedro afundar, ele andou, gente. A gente fala muito que Pedro afundou, mas antes de afundar, ele andou. E a Bíblia não diz quantos passos ele deu. E detalhe, nenhum discípulo, ninguém mais na Bíblia andou sobre as águas, a não ser Jesus e Pedro, né? Outros abriram o rio, né? O Eliseu abriu o rio, Elias abriu o rio Jordão com o seu manto, mas andar sobre as águas, Jesus e Pedro. Nenhum dos outros discípulos andaram sobre as águas. E Pedro viveu essa experiência. A gente fala muito que ele afundou. Sim, ele teve um momento ali que ele duvidou e ele foi afundando. Mas ele andou. O texto dizia, ele andou sobre as águas. Rapaz, o negócio ali foi único. Foi Pedro e Deus ali. Foi uma experiência que ele viveu, uma experiência única. E eu profetizo nessa manhã na tua vida que o que Deus vai fazer na tua vida vai ser uma experiência única. Ninguém mais vai viver o que você vai viver com Deus. Ninguém mais, Deus não vai fazer com ninguém o que Ele vai fazer contigo. O que Deus vai fazer na tua vida é algo novo, é algo diferente. Você não viu, ninguém viu. O que Deus vai fazer é algo sobrenatural e único sobre a tua vida. Aí Pedro vai andar sobre as águas. Mas antes, note, o texto dizia, ele saiu do barco e andou sobre as águas. Para viver essa experiência com Cristo, Pedro teve que sair do barco. Entenda, muita gente aplica o barco como a igreja, né? Muita gente aplica ali a arca como a igreja, o barco como o ministério. Eu vou aplicar aqui de uma forma espiritual, não desfazendo das outras interpretações, mas aplicando a minha interpretação. Eu vou colocar o barco como zona de conforto, porque o barco é o local que ele estava ali mais protegido, né? Zona de conforto, estava protegido no barco. Por mais que o barco esteja sendo atacado pelas ondas, mas o barco é o lugar mais seguro naquele momento, no meio da tempestade. O barco era o lugar mais seguro, era uma zona de conforto, né? Então Pedro, ele decide sair do barco, da zona de conforto, para viver o sobrenatural de Deus. E é isso que eu quero te falar nessa manhã. Se você quer viver experiências novas com o Senhor, se você quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida, sai da zona de conforto. Sai desse sofá. Sai desse ar-condicionado. Sai da tela desse celular e vai pro joelho. Sai da internet, sai do Google e vai orar para Deus te ensinar a pregar o evangelho. Para de estar buscando pregações no YouTube. Vai pro joelho e Deus vai te revelar a mensagem que tu vai receber, vai vir direto do céu. Mas sai da zona de conforto, porque é muito fácil, né, pegar a mensagem pronta. É muito fácil buscar na internet, mas Deus quer te dar algo novo.
Sai da zona de conforto. Sai de dentro dessa casa. Vai pregar o evangelho na rua. Vai para as praças. Vai para as localidades. Anunciar o nome do Senhor. Sai da zona de conforto, que Deus vai te mostrar o sobrenatural dele na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro sai do barco. Anda sobre as águas. Mas olha isso aqui como é perigoso. Pedro estava vivendo ali o auge. Porque era o auge de Pedro. Esse momento aqui, Pedro, ele se nivelou, né, em questão de experiência com Jesus. Ele estava ali no mesmo nível de Jesus, andando sobre as águas. Só estava ele e Cristo. Para quem estava olhando de fora, estava de queixo caído. Porque, olha lá, ele está andando igual Jesus. Ele está no mesmo nível de Jesus. Então ele está vivendo o auge do seu ministério. E é nesses momentos que a gente tem que vigiar, irmão. É quando tudo está fluindo. É quando tudo está dando. Eu não estou sentindo Deus para falar isso aqui para alguém. É quando tudo está fluindo que nós devemos vigiar ainda mais. É quando tudo está dando certo. É quando as coisas estão se encaixando. Porque quando as coisas estão dando certo, a gente tem de baixar a guarda. Eu sei que o texto está falando que Pedro teve medo das ondas. Então, alguém aplica. Tem pessoas que aplicam as ondas e o vento com mais dificuldade da vida. Eu vou aplicar de uma forma diferente. Não desfazendo, mas de uma forma diferente. Quando Pedro olha para o vento e para as ondas, ele para de olhar para Jesus, não é isso? Ou seja, ele tira o foco de Jesus e foca nas ondas e no vento. Ele tira o foco de Jesus. Ele perde o foco de Jesus. Entenda, Pedro está no auge. Pedro está na mídia. Pedro está estourado. Andando sobre as águas, vivendo algo único, vivendo o sobrenatural de Deus na vista dos seus irmãos, no auge, estourado, na internet, em todos os sites, em todos os aplicativos, vivendo o auge, na mídia. Aí Pedro tira o foco de Jesus. Aí é que tá, irmão. Aí foi o vacilo de Pedro. Tirou o foco de Jesus. Eu não estou falando que ele foi olhar para as dificuldades. Não, eu vou falar, sabe o quê? Sabe quando as coisas estão dando certo, que está fluindo? Sabe quando Deus está honrando? A gente tira o foco dele e vai focar na fama. Eu vou entregar isso aqui, mas vou entregar bem esmiuçadinho. Sabe quando você para de olhar para Jesus e começa a olhar para a agenda? Sabe quando você para de olhar para Jesus e começa a olhar para os holofotes? Sabe quando você muda o foco de Jesus e começa a focar no quanto você está ganhando? Sabe quando você tira o foco de Jesus e começa a focar na rede social, quantos seguidores está recebendo por dia? Quantos seguidores você está tendo agora, né? Quantos convites está recebendo para anunciar a loja de alguém? Sabe quando você tira o foco de Jesus e foca somente no teu ministério? Porque teu ministério sem Jesus não é nada, afunda. Teu ministério sem Jesus afunda. Então não tira o foco de Jesus. Deus está te honrando, Deus está te levantando. Glória a Deus. Permanece olhando com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Porque de nada adianta 300 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores no Instagram e não ter mais Deus como foco. Não, de nada adianta a agenda lotada 30 dias por mês e não focar mais nas almas e a intenção de pregar não ser mais ganhar vida. De nada adianta estar pregando nos Gideões, plataformas de aplicativos, nas mais altas plataformas, está na mídia, mas o teu foco não ser mais Cristo. De nada adianta, você vai afundar. Então não deixa de olhar para Jesus. Mas olha que interessante, o texto vai falar que Pedro começou a afundar. Aí ele grita: mestre, salva-me. Olha só, o texto está dizendo, ele começou a afundar. Pedro não esperou afundar, ele só começou, olha o detalhe no texto, ele começou a afundar e já gritou com Cristo. Irmão, graças a Deus que Pedro lembrou de Jesus antes de afundar completamente. Pedro voltou o foco antes de afundar totalmente. Porque triste é quando o cara afunda, aí é tarde demais. Mas quando você percebe que as coisas estão saindo de lugar, quando você percebe que você parou de orar,
Quando você percebe que você não tem mais tempo de fazer um devocional, quando você percebe que você não tem mais intimidade com Deus, que está perdendo a intimidade, está perdendo a unção, e clama de novo a misericórdia, aí sim. Mas quando você só deixa para clamar depois que perdeu, depois que não tem mais nada, o sofrimento é maior, o processo é maior. Então não espera afundar de vez, clama logo Ele agora. Não espera perder a intimidade com Ele, clama Ele agora. Se você está percebendo que o teu louvor já não flui mais como fluía antes, se você está percebendo que a tua pregação já não flui mais como fluía antes, se você está percebendo que você já não ora como orava antes, volta a praticar as primeiras obras. Lembra-te de onde tu caiu e volta a praticar as primeiras obras. Não deixa tudo dar errado para tu clamar. Clama Ele agora. Clama-me e responder-te-ei, e te mostrarei coisas ocultas e insondáveis, assim diz o Senhor para a tua vida. Volta a praticar as primeiras obras. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero orar por essa pessoa, Senhor, que ouviu a tua palavra, que ouviu a tua voz. Abençoa ele em nome de Jesus. Deus, que ele venha, meu Deus, a entender que ele não pode tirar o foco do Senhor, porque o Senhor é quem faz as coisas dar certo. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.